Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Cláudio e iremos fazer aulinhas online, como você já deve ter percebido, e já deve estar fazendo até de outros professores também. Espero que a gente consiga se entender por aqui. Confesso que é muito estranho, mas a gente vai tentar ajudar vocês da melhor forma possível, tá bom? Bom, vocês vão pegar as suas apostilas e vão abrir aí na página 108. Nós iremos dar continuidade naquilo que a gente já estava fazendo em sala, Falando sobre predicação, sobre verbos transitivos, intransitivos. E dessa vez a gente vai falar sobre verbo de ligação, que vai contemplar um predicado chamado de predicado nominal. Tudo bem? Bom, aí nós temos uma imagem aí do Calvin, dando um grito aí, dizendo: sou importante. E ele olha para cima, assustadinho, gritou o grão de areia. Bom, quando ele fala sou importante, ele está usando o verbo ser. Imagino que vocês devem lembrar, dos verbos de ligação que a gente já comentou em sala. A gente vai falar deles aqui de novo. Bom, sou importante, nós vemos que tem um sujeito, eu sou importante, e importante da caracterização deste eu, que está oculto. Simples assim. O que é o verbo de ligação? Bom, na segunda linha aqui, eu vou tentar fazer uma setinha. No segundo parágrafo, melhor dizendo. Tem um parágrafo aqui, ó. A setinha ficou um pouco estranha, mas imagino que vocês consigam entender. O que serve o verbo de ligação? Conforme o nome mesmo diz, verbo de ligação indica aspectos diferentes do mesmo fato, sempre dando uma caracterização, um estado, tá bom? Então aí tem alguns exemplos, Onde está marcadinho azulzinho aí, ou verde, não sei como é que aparece para você aí. Tá assim, Calvin é importante, verbo ser. Qualidade do Calvin, de ser importante. Calvin está importante. Importante, uma situação contínua aí, O Calvin anda importante, qualidade que se repete. Calvin fica importante, passa a existir essa qualidade, de ficar importante. E parece importante. Aparentemente não se tem uma certeza sobre essa qualidade dele. Bom, então não sei se vocês perceberam que aí eu tenho um sujeito, um sujeito Calvin. Eu tenho um verbo que liga uma qualidade do Calvin. Então é simples assim. Esses verbos que estão aí, que estão em negrito, onde está marcado de azul, todos eles são verbos de ação. Ser, estar, permanecer, andar, ficar, parecer. Tudo bem? Geralmente, esse predicado se chama predicado nominal. O núcleo é geralmente um nome. O que é um nome? A gente já viu isso em gramática também, já anotei isso em sala, não está muito difícil de entender. Geralmente o nome é um adjetivo, substantivo ou até um advérbio. E essa caracterização que se dá ao sujeito, nós chamamos de predicativo. Portanto, predicativo do sujeito. Tudo bem? É uma qualidade, uma característica que se atribui ao sujeito, por isso é um predicativo. Esse predicativo, vou mudar de página aqui. Esse predicativo concorda com o sujeito em gênero e número. Onde está a setinha aí, está assim, ó. O seu Barba Azul era um senhor de engenho de Pernambuco. Bom, o seu Barba Azul é o sujeito. Se a gente voltar um pouquinho na aula, de como descobrir o sujeito, a gente vai falar quem era um senhor de engenho de Pernambuco. E a resposta vai ser o seu Barba Azul. Então, o seu Barba Azul é o sujeito, que está no masculino, singular. E era é o verbo de ligação. Você tenta fazer aqui um círculo aqui no era. Olha lá, o era.
Tá estranho porque eu estou no celular, então é complicado de fazer, muito pequeno. Era é o verbo de ligação e senhor de engenho de Pernambuco é uma caracterização, uma explicação sobre quem é esse seu Barba Azul. Então, esse senhor de engenho de Pernambuco a gente chama de predicativo do sujeito, que está aqui, tá? Ó. Predicativo do sujeito. Tudo bem? Então eu vou ter aí três informações, né? O sujeito, a qualidade do sujeito, ó, sujeito, qualidade do sujeito e o verbo que liga um ao outro, que é o verbo ser aí, verbo era. Tá bom? E continuando embaixo tem uma outra explicaçãozinha aqui ainda, né? Ó. Tá assim. A filha era linda como uma princesa. Mesma coisa. A filha era linda como uma princesa. Então, quem é o sujeito? A filha. A filha que era linda como uma princesa. O era continua sendo o verbo de ligação. Do mesmo jeito, vou aumentar aqui. Ó. Eita, ficou feio, né? Mas é isso. O era é o verbo de ligação. Filha é o sujeito, era o verbo de ligação e linda a caracterização que se dá a esse sujeito, a filha, sujeito simples. Bom, então a estrutura básica do predicado, que tem um verbo de ligação, é a seguinte, está aqui embaixo, tá? Deixa eu diminuir um pouquinho, fazer uma setinha aqui apontando. Aqui onde está a rosinha aí. É o sujeito mais verbo de ligação mais o predicativo do sujeito. Então, simples. Sujeito, verbo de ligação, predicativo. Ou diria assim, uma pessoa, alguma coisa que liga essa pessoa à caracterização dessa pessoa. Simples assim. Tudo bem? Bom, aqui tem alguma explicação sobre o uso da vírgula, né? O que vai acontecer em relação à vírgula é simples de se entender também. Né? Aqui, como nós estamos falando de alguns termos sintáticos, nós temos uma pequena explicação aqui, mas que é uma explicação bem simples, né? Falar como que a gente não pode usar vírgula para separar elementos sintáticos. Ela não separa sujeito do predicado, então você já sabe o que é o sujeito, já sabe o que é o predicado, nesse caso aí o predicado nominal, né? E também não separa o verbo, no caso o verbo de ligação, do predicativo do sujeito. Tá bom? E aí eu vou ter um exemplo aqui embaixo. Setinha aí, ó. A velha Totonha, pequenina e engelhada, era uma grande contadora de histórias. O que aconteceu aqui? Olha, esses termos só podem ser separados quando entre eles há uma expressão explicativa ou uma oração. Essa intercalação é assinada por duas vírgulas, como esse exemplo que está aí. Tá? Então, qual que é o predicativo do sujeito dessa frase? Vamos tentar entender isso melhor? Tentar aumentar aqui. A velha Totonha é o sujeito, não é? Então eu vou circular aqui o sujeito. Qual que é o predicativo? Perceba que o verbo está aqui, ó. O verbo está aí. E o predicativo está assim, ó. Era uma grande contadora de histórias. Então, ela era o quê? Uma grande contadora de histórias. Vou fazer só um risco aqui embaixo, ó, tentar pelo menos, né? Olha, era uma grande contadora de história. Então, significa dizer que o predicativo aqui, no caso, é isso aqui, uma grande contadora de história. Está sendo marcada pelo verbo, né? O verbo ser aí, o verbo era. Ó. E a velha Totonha, que é o sujeito. Só que tem um elementinho aqui no meio. Deixa eu tentar apagar isso. Um elementinho aqui no meio, pequenina e engelhada. Esse pequenina e engelhada, que está aqui, onde está mostrando setinha, ele é um elemento que está se interpondo aí entre o sujeito e o predicativo. Então, nesse caso, eu uso vírgula, porque é uma explicação a mais, tá? Uma intercalação.
vai acontecer isso aqui embaixo também. Olha, aqueles heróis intrigantes faziam parte das histórias. Imagina que você vai tirar esse termo que está em negrito aí, ó, que eram sempre castigados. Imagina como é que ficaria a frase. A frase ficaria: aqueles heróis intrigantes faziam parte das histórias. Então eu teria aqueles heróis intrigantes seria o sujeito e fazia parte das histórias, né, seria o predicativo. E que eram sempre castigados é um termo que está sendo colocado a mais aí, por isso o uso da vírgula, tá? Mas não se separa sujeito do predicado com vírgula, tá? E nem verbo do predicativo do sujeito. Somente nesses casos que houver uma intercalação. Tudo bem? Bom, eu acho que agora nós só temos atividades. Eu vou tentar orientar vocês aqui em relação à primeira atividade que tem aí na apostila, que está na página 110. Bom, e aqui está assim, ó, grife o predicado nominal e circule o verbo de ligação nos trechos extraídos do texto Histórias da Velha Totonho. Bom, o que é para fazer? Grifar. Vou aumentar aqui para a gente ver de perto. Ó, grifar o predicado nominal e circular o verbo de ligação nos trechos extraídos da História da Velha Totonho. Tudo bem? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Eu ficava calado, quieto, diante dela. Então eu vou procurar. Primeiro, se eu estou vendo que o predicado é um predicado nominal e eu preciso circular o verbo de ligação, eu preciso achar esse verbo de ligação primeiro, né? Mas antes de qualquer coisa, o que eu faço? O que eu sempre falo para vocês. Separa o sujeito do predicado que fica mais fácil. Então, alguém ficava calado, quieto, diante dela. Quem é esse alguém? O eu. Né? Então, se é o eu, então tá fácil. Então, o eu está aqui, ó, sujeito. Eu ficava calado, quieto, diante dela. Qual seria o meu estado em relação a estar diante dela? Não era calado, quieto? Então, calado, quieto seria o predicativo desse sujeito. E o ficava? Ficava é o verbo. Logo, ficava é o verbo de ligação. Tudo bem? Então é isso, né? E o predicado, né? Separando do sujeito, a gente precisa lembrar disso. Já que eu tirei o sujeito, tudo que vai sobrar aí é o predicado. Nesse caso, o predicado nominal. Tá bom? Só seguir o exemplo aí, que não tem problema nenhum. Vocês vão fazer as atividades desta página 110 e vão até a página... Espera só um pouquinho. Até a página 114. De preferência que vocês façam também ou em casa. Tá bom? Eu já tinha passado as aulas anteriores pelo plural, num outro formato. E isso aqui, como é uma aula um pouco mais... precisa de explicação e a gente não pode estar junto, precisei fazer assim por meio desses slides. Espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer coisa, quando a gente voltar, a gente tira as maiores dúvidas. Tudo bem? Tenham uma boa tarde e até a próxima.